Obrigado, irmãos, obrigado. Bênção. Amados, enquanto eles vão se preparando aqui, eu vou preparando. Nós começamos a nossa classe de escola dominical presencial, né? Sempre em março a gente retoma as classes. Durante a pandemia a gente fez online. E aí, agora nós estamos retomando presencial. Esse aqui não é gravado, tá, pessoal? É a única... Nós temos feito culto quinta-feira, né, gravamos, temos feito aos domingos gravado, mas a escola dominical a gente está fazendo presencial, né, até pela dificuldade, a gente faz lá em cima, enquanto aqui está tendo o ensaio do louvor, então a gente não tem como gravar, mas é também um curso que a gente vai fazer, que é um curso todo discipulado da Igreja Nazareno, né, toda a América do Sul, né, a maioria das igrejas, principalmente as igrejas latinas, tem usado. E nós começamos com quem é Jesus. São 6 lições que provavelmente em 2 meses a gente dá. E são 6 livros desses. E tem todo um planejamento de discipulado, né, anual. Então aqueles que quiserem vir às 9 horas. A gente vai fazer normalmente das 9 às 9h40. Começamos hoje, tá? Falando sobre Jesus, quem é Ele. Falando do Salvador, Ele é o Salvador, Ele é o Rei, Ele é o nosso Senhor, mas os trechos da Bíblia e um bate-papo, né? É uma escola dominical já com um bate-papo, uma aula com bate-papo, para o que você conhece, para te ajudar também a crescer na fé, né? Então quem quiser vir, 9 horas, aí depois a gente tem um tempinho, das 9h40 até as 10, um cafezinho da manhã, e às 10 horas a gente começa o culto, tá? Então pode aí. Então todo domingo de manhã a gente vai estar aí. O dia que eu não tiver, pastor Rogério, Clodoaldo vão estar dando as aulas aí para vocês. Amados, hoje o tema da mensagem é uma palavra fiel. Semana passada eu falei sobre ser uma igreja modelo e o Lucas falou sobre cristãos, né? Modelos que estão servindo a Deus ao redor do mundo e sendo um modelo de missionários. Hoje eu quero continuar essa mensagem sobre ser um cristão um modelo, falando que a integridade, né, pessoal? A integridade há um preço. É básico. Você ser fiel, você ser ético, você ser justo, você andar corretamente no mundo que nós vivemos, há um preço a ser pago, né? Pode ser o preço de muitas vezes, por exemplo, em um ambiente de empresa, você ser aquele diferente, pode ser. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo, ele falando assim, e eu perguntei, como que está aí a empresa nova? Ele trabalha nas estradas, como que tá a empresa nova? Ele falou, tá difícil, pastor. Muita gente lá, eles trocam os favores para conseguir o que querem. E muitas vezes compram para conseguir a concessão, né? E pagam propina. Essa é a realidade. Então, em muitas áreas da nossa vida, há um preço de ser íntegro, há um preço de ser correto, há um preço de não levar leve trás, há um preço de não falar mentiras, há um preço de viver corretamente. Então, ser cristão no mundo, né? E foi para isso que nós fomos chamados, tá? A gente não foi chamado para ser cristão dentro da igreja no domingo. A gente foi chamado aqui, a gente celebra, a gente é edificado, a gente cresce, a gente caminha junto e a gente nos fortalece, mas o que a gente foi chamado mesmo é para ser um testemunho de Cristo, aonde o Senhor nos colocar, tá? E em muitos meios, a gente vê aí pessoas na igreja, em diversas áreas da sociedade. O pastor já falou da foto que a gente colocou no hospital, dentro daquele hospital vai ter muitos cristãos, né? E eles vão pagar um preço da sua integridade ali. Vai ter gente trabalhando como enfermeiro, gente trabalhando na administração, gente trabalhando no RH, gente trabalhando como médicos, vai ter gente trabalhando, como nós temos em diversas
meios, gente trabalhando nos bancos, gente trabalhando nos tribunais, gente trabalhando nas escolas, gente trabalhando nas empresas, gente trabalhando nos mercados, gente trabalhando em tudo quanto é lugar e sendo, né, testemunho. Então há um preço a pagar, né? O irmão da Luísa, que é tio da minha esposa, né, eles pagaram um preço, né, sendo os três, né, homens, pagaram um preço sendo jogadores de futebol, né, em um tempo pior que hoje para o jogador de futebol, né, mais difícil do que hoje. E um deles foi conhecido como o jogador cristão mais conhecido do Brasil, né? E foi testemunho também, onde não só a dificuldade para o jogador, mas também ele também foi um cristão mais conhecido, atleta de Cristo mais conhecido da América Latina, né? Onde ele jogou, e não há somente dificuldade por ser cristão, mas havia também dificuldade por ser negro, né? Na Argentina, né, nós sabemos, né, que mais até do que no Brasil há uma dificuldade, né? E ele sofreu também, né, lá também com isso, e mesmo assim continuou firme com o seu testemunho cristão, né? E no processo nós vimos aí o Eli também, né? O Eli, quando também decidiu viver uma vida cristã, ele sofreu no meio do futebol também, né? Sofreu no meio do futebol, mas eu conheci já o final aqui, ele já sendo diretor, gerente, e dando testemunho, né? Mudando muitas vezes um processo do que ele vivia e dando testemunho, e o quanto ele sofreu. Ele teve momentos que ele foi perseguido, né, por um moço que era espírita, e perseguia ele por ele ser cristão e por ele trazer uma palavra cristã, às vezes até nos seus comentários, né? Então são coisas que a gente vai vendo que tem um preço. Eu ser cristão, eu ser fiel, eu viver uma vida comprometida, há um preço à integridade. E Paulo aqui ele fala do trabalho dele em Tessalônica, e eu queria ler com vocês o capítulo 2 de 1 Tessalônica, do 1 ao 12. Do 1 ao 12. Olha o que ele fala aqui. Então dei essa introdução para falar para vocês que há um preço, né? Há um padrão e um preço à integridade. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vós não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês e nem dos outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muitos amados por nós, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, de nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando dia e noite, para não viermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus.
Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando a vocês a viverem uma maneira digna de Deus, que os chama para o reino e a sua glória. Ó Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos de forma especial que o Senhor continue a falar com o nosso coração, como o Senhor já falou em diversos momentos deste culto, Senhor, através dos louvores, das orações, Pai, da adoração, dos momentos de celebração, que o Senhor fale conosco, Pai, sobre esse trabalho, sobre essa integridade, sobre a verdade, sobre a vida que há em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Falamos semana passada sobre uma igreja modelo, né? Como é ser uma igreja modelo? Capítulo 1 tá, se você não ouviu semana passada, mas há um retrato da igreja, né? E há um retrato também no Evangelho de João. Mas aqui que essa igreja era uma igreja operante, que essa igreja era uma igreja que tinha uma esperança, essa igreja era uma igreja com convicção, essa igreja era uma igreja que tinha deixado os ídolos para servir a Deus, e essa igreja era uma igreja segura na volta de Cristo. Agora, Paulo está falando principalmente, né, de como ele chegou no meio deles. Ele estava lembrando essas pessoas, como nós nos portamos. Aquelas pessoas eram discípulos dele e foram ali reconhecidas como semelhantes a Cristo. Elas não estavam somente agora imitando a Paulo, mas elas já estavam sendo em toda a Macedônia e a Caia e nas ilhas gregas, elas estavam sendo reconhecidas como alguém semelhante a Cristo. Elas já tinham passado o processo de eu não conheço a Cristo, mas eu conheço você, e eu vou andar como discípulo seu, né? E já tinham passado esse processo, e agora estavam andando semelhante a Jesus, com o seu temperamento, com a sua personalidade, com a sua vida, mas agora, né, tendo isso controlado pelo Espírito, e vivendo semelhante a Cristo. E agora Paulo está lembrando elas, lembra de como a gente andava, lembra como a gente fez, e lembra que a gente não quis agradar ninguém. A gente queria agradar a Deus. Aqui há um processo importante para a nossa vida, importante como cristãos. E que muitos, né, acabam tropeçando nesse processo. Porque no meio do caminho querem começar a agradar a homens. No meio do caminho da sua vida, preferem ter como modelo pessoas humanas e não a Cristo. No meio do caminho da sua vida, né, começam também, até da sua carreira cristã muitas vezes, ter pessoas como ídolos. E uma das características dessa igreja, como igreja modelo, é que ela deixou os ídolos para servir a Cristo, para servir a Deus. Um preço também da integridade é nós não queremos somente agradar aqui a homens, mas agradar a Deus. Uma das coisas que falam de um versículo chave é: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. O evangelho não é aquela coisinha que eu preciso bajular essa pessoa, eu preciso fazer tudo o que ela quer para eu apresentar o evangelho. Não, isso não é o evangelho. E eu não preciso ser como ela quer que eu seja. Eu posso viver como ela vive para apresentar o evangelho, mas não ser como ela quer que eu seja. Paulo fala: eu me fiz como tal para ganhar tal, eu me fiz como tal para ganhar tal, mas não como a pessoa quer, mas vivendo no meio, vivendo diferente. O judeu era alguém que vivia diferente, e Paulo deixa isso. Agora, era mais importante apresentar o evangelho do que ser judeu, e ele apresenta o evangelho, mas ele não fica bajulando. O evangelho é um tesouro que Deus colocou nas nossas vidas, né? E esse tesouro eu não entrego para qualquer um. Esse tesouro eu entrego para quem quer, para quem deseja, para quem crê,
né? Para quem, eu experimentei, eu vi, eu gostei e eu quero. Eu apresento esse tesouro. E é interessante, ser padrão e manter o preço é não mudar, é ser o que é, sempre for, é ter uma autenticidade. E Paulo tinha essa autenticidade, né? Ele não mudou porque ele apanhou lá em Filipos, ele não mudou porque ele foi perseguido, ele não mudou porque ele foi espancado, dado como morto. Ele não mudou, ele continuava sendo o Paulo, missionário, cristão, levando o evangelho, né? Ele fala, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o evangelho. O evangelho, em meio a muita luta, maltratado, insultado, apesar dos conflitos interiores e exteriores. Ele não mudou, né? Paulo aqui tenta mostrar o que é manter a verdade e o que é verdade. No nosso encontro de família aqui, o pastor Brian falou uma vez sobre isso, né? Falou da verdade que ela se mantém. A verdade, ela não fica mudando. Eu não fico mudando ela para o outro aceitar. Não, o que é verdade antes continua sendo verdade hoje, né? O que é verdade hoje vai continuar sendo verdade a daqui a um tempo. Não fica, a verdade não muda. E o evangelho é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus, não por Cristo. Então ele é a verdade e ele não vai mudar. A palavra verdade, né, aparece nesse contexto sendo uma palavra-chave para os resultados obtidos de uma igreja modelo. Uma igreja modelo é uma igreja verdadeira. Uma igreja modelo é uma igreja que prega a verdade. Uma igreja modelo é uma igreja que vive a verdade. A verdade. Hoje, né, no evangelho hoje, qual pode ser esse preço e esse padrão para ser como uma igreja de Tessalônica? Qual que deve ser esse padrão e esse preço? E é importante, né, a gente entender. Paulo uma vez disse para um dos seus discípulos, que era Timóteo, ele falou assim, prega a palavra, insta tempo e fora de tempo. E aqui nesses versos ele está falando, né, prega a verdade, mantenha a verdade com integridade. A integridade não se negocia, princípios não se negociam. Devemos abraçar a verdade a qualquer preço. Tem certas coisas que a gente não negocia. A nossa salvação a gente não negocia. Nosso caráter a gente não negocia. Sabe? Tem coisas na nossa vida que nós não negociamos. Não é uma negociação. Hoje faz desse jeito aqui que depois a gente vê. Não. Se não é certo, não vou fazer, não vou participar disso. Não vou entrar nessa furada. Não vou fazer o que não é correto. A igreja não pode se tornar um ponto de encontro somente, nem um lugar onde se maqueia a verdade. Mas ela deve ser um lugar onde se prega a verdade. Ontem eu até assisti um vídeo curtinho, e até compartilhar com a igreja, até esqueci, depois eu compartilho. Mas pastor Hernandes Dias Lopes falando, né, que muitas vezes hoje ele vê alguns lugares como apenas um ponto de encontro para satisfazer desejos, mas não um lugar que prega o céu, o inferno, o pecado, transformação de vida, né, o evangelho. Não é mais esse lugar. E quando começa a deixar de ser esse lugar, começa a deixar também de ser igreja. Daí pode se tornar um clube, pode se tornar um ponto de encontro, pode se tornar outra coisa. Outra coisa, o verso 7 diz assim, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigência, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe acaricia o próprio filho. Uma igreja, né, modelo, uma igreja santa, uma igreja que vive a verdade, é uma igreja que não procura ser servida,
mas é uma igreja que serve. A igreja verdadeira é aquela igreja que serve. Paulo fala que eu podia ter algumas exigências, mas eu não. Eu preferi tratar vocês com carinho e servir vocês. Né? A igreja que somos nós, né? A igreja verdadeira, ela deve preferir sempre servir, sempre dar o seu melhor, sempre amar o próximo, sempre nesse processo. Estamos aqui para quê? Para servir a comunidade, para servir as pessoas, para servir as ovelhas, para servir um ao outro, para que eu possa ser suporte para aquele que precisa, para que eu possa ser auxílio para aquele que necessita, para que eu possa cumprir o meu papel como servo de Cristo. Lá em Marcos fala que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Papel do Filho do Homem, papel de Jesus, servir. Então uma igreja verdadeira é aquela que serve, sabe? Então é necessário nesse processo. Os próximos versos, ele fala de um espírito de sacrifício. Não é sacrifício para salvação, pessoal. Eu falo sempre que aquilo que é necessário para a nossa salvação, Jesus já fez por nós. Aquilo que é necessário para sermos salvos, Jesus já fez. Eu preciso crer, né? E abrir meu coração para Ele. Agora, para sermos, né, servos verdadeiros de Jesus, para sermos cristãos íntegros, para sermos pessoas que pagam o preço da integridade, nós precisamos nos sacrificar. Há um espírito de sacrifício. Servir piedoso, justo e irrepreensível diante de Deus. Verso 8 aí, né? 8 e 9, né? Esse servir, né, de forma justa e irrepreensível e piedosa. Verso 10, ó. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês e aos que creem. Piedoso vem da palavra pio, que é puro, vem de pureza, né? Em muitos momentos da história, os cristãos eram chamados de pessoas piedosas, pessoas simples, humildes, que serviam a Deus, que eram piedosas das suas atitudes, ajudavam os outros, né? Em diversos momentos, na história dos puritanos, na história dos morávios, na história dos cristãos, servindo outros aqui na América. Então são pessoas piedosas. A igreja necessita mais de servos do que líderes, ou podemos falar líderes servos, ou servos líderes. A igreja precisa mais do que isso. Tem gente achando hoje que a igreja precisa só de pessoa que fala e que dá direção. A igreja não, a igreja precisa de pessoa que fala, que dá direção e dá exemplo. A igreja precisa de pessoa que pratica a palavra, que pratica a verdade, né, que vive a verdade. Então, a igreja necessita de servos. Deus nunca disse Davi, meu servo, meu líder. Ele sempre falou Davi, meu servo. Homem que servia. Nem Josué, meu líder, nem Moisés, meu líder, mas ele chamava o quê? Pelo contrário, meu servo. Esse cara é meu servo. E servem da palavra servidão, que é servir ao meu Senhor, né? Eu estou aqui para servir ao meu Senhor. O que meu Senhor necessitar, eu quero servir, né? Então, eu sou chamado a esse espírito de servo de Deus. E Paulo estava pronto a servir, né? Em meio a conflitos, em meio às dificuldades. Nós estamos prontos a servir como ele? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Nós gostamos muito de Paulo, nós gostamos muito da mensagem dos apóstolos, nós gostamos muito do testemunho, né, de muitos. Eu gosto sempre quando os missionários vêm e falam assim, nós podemos ser também. Deus chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, ou Deus chama as pessoas comuns para ser seus servos extraordinários. E não é só lá atrás que fez ou que pode fazer, Ele pode fazer das nossas vidas também, né? Como servos dele, de diversas formas, de diversos meios,
com diversos trabalhos, e Ele pode me usar, sabe? E é importante a gente ter, mas eu preciso me sacrificar. Eu estou pronto a sacrificar? O próprio apóstolo Paulo sacrificou tudo. Ele fala assim, ó, tudo que eu tenho até hoje, eu considero como esterco, né? A palavra certa, eu considero como merda, para servir a Deus, né? Isso para mim não tem valor, se eu não consigo servir a Deus, com todos os talentos, competências, inteligências, faculdades que Deus me deu. Se isso tudo não me servir para servir a Deus, isso aqui para mim é esterco. Agora, se isso me ajudar a servir a Deus de uma forma mais íntegra, de uma forma mais fiel, com os meus dons e talentos, isso está me valendo a pena. Está me valendo a pena. Sabe? Eu fazer algo para o Senhor. Está valendo a pena para a minha vida. E ele fala, ele entrega tudo. Tudo para o Senhor. Agora eu tenho que ver. Eu estou sofrendo. Eu estou tendo dificuldades. Mas eu estou conseguindo, em meio a tudo isso, ser um servo fiel. Eu estou conseguindo, em meio a tudo isso, andar com integridade e ser um testemunho para as outras pessoas. Eu estou conseguindo, com tudo isso, levar pessoas a Jesus. Eu estou conseguindo, com tudo isso, fazer discípulos, que é o nosso papel. Ide por todo o mundo e fazer discípulos, a semelhança de Cristo entre as nações. É o nosso papel. Eu preciso fazer discípulo. Eu posso fazer discípulo em diversos lugares de Campinas. Eu posso fazer discípulo numa padaria, eu posso fazer discípulo correndo, eu posso fazer discípulo fazendo exercício, eu posso fazer discípulo separando um tempo para alguém, mas para isso eu preciso de um espírito de sacrifício. Para fazer discípulo eu preciso me sacrificar. Eu preciso doar um tempo da minha vida, doar um tempo da minha semana, doar um tempo para fazer algo para alguém. E separar algo para alguém. Agora, se eu separar tudo para mim, eu não vou conseguir fazer discípulos. Eu preciso separar um tempinho para alguém. Quanto tempo da minha semana separar para alguém para fazer discípulos de Jesus? Isso é o básico. Eu já falei diversas vezes aqui, para nós, a igreja é importante, né? A nossa comunhão é importante, nosso crescimento é tudo importante, mas é importante também a gente fazer discípulos, que há uma importância nisso. E normalmente, quem faz discípulos são outros discípulos. Meu pastor sempre falava, ovelha gera ovelha, né? E pastores treinam as ovelhas para serem servos, né? Mas quem gera ovelha é ovelha, né? Tendo comunhão, separando tempo, né? E dedicando tempo. Só que isso é trabalhoso. É trabalhoso, porque eu preciso dar um pouco de mim para alguém. Eu preciso entregar um pouco de mim para alguém. Eu preciso separar do meu tempo para alguém, sabe? Para que esse alguém seja discípulo. E em qualquer lugar, de qualquer forma. Outra última coisa, nos versos 11 e 12, ele fala de autoridade. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando. A autoridade de um pai nunca é imposta. Ela pode ser imposta nos primeiros momentos da vida, mas ela só vai se tornar real, né, quando ela é o que aqui, ela é conquistada. Um pai pode forçar um autoritarismo no começo, mas ele só vai ter a sua autoridade verdadeira com o seu filho conquistando ela, tendo tempo com o seu filho, conversando com o seu filho, explicando com o seu filho, falando o que é isso, falando o porquê disso, falando a necessidade de cada coisa e explicando. Então ele conquista a autoridade. E Paulo fala assim, eu tratei vocês como o pai trata filhos. Ele foi conquistando, porque ele foi explicando cada coisa. Paulo era um pai espiritual, e assim lançava a mão da autoridade para consolar, para admoestar e para exortar eles. Então a importância desse processo. O que nós devemos orar?
aprendendo sobre essa palavra? Orar pela igreja. A igreja vive um momento difícil hoje. Depois de alguns anos, não é só a pandemia, mas de alguns anos de pessoas sem pastor, de pessoas buscando cada um os seus interesses e aquilo que ele achava interessante e ouvindo, né, diversas coisas. A gente aprende e cresce tendo alguém para conversar. A gente aprende e cresce tendo alguém para ouvir. A gente aprende e cresce, né, trocando experiências. E a gente aprende e cresce, né, ao mesmo tempo sendo igreja, né, e consolando, aprendendo, ensinando e ouvindo e praticando a palavra de Deus. Então a importância nós hoje de orarmos pela igreja. Para que não só a igreja do Nazareno Guanabara, mas a igreja como todo seja uma igreja modelo. O mundo precisa olhar para a igreja e ver que a igreja vive de forma diferente. Que a igreja vive para agradar a Deus e não para agradar a homens. Nietzsche falava que se os cristãos vivessem semelhante a Cristo, ele se tornaria cristão também. Os cristãos que ele conhecia não viviam semelhante a Cristo. Ele não se tornou um cristão. Se você, como cristão, viver semelhante a Cristo, aonde você vive, pessoas ao seu redor vão se tornar cristãs. Pessoas ao seu redor vão se tornar cristãs. Não são todos, e às vezes não são quem a gente quer, porque a escolha é pessoal de cada um. E tem gente que a fé cristã e a mensagem, ela foge, ela se rebela e ela não quer. Mas alguns vão querer. Se nós formos cristãos, aonde nós vivermos, de forma semelhante a Cristo, pessoas ao nosso redor vão se tornar cristãs. A imagem de Cristo formada em nós. Romanos 8:29. Eu termino com essa palavra de Deus. A imagem de Cristo formada em nós. Que nós possamos ser uma igreja íntegra, uma igreja padrão, uma igreja verdadeira, mas uma igreja onde a imagem de Cristo é formada na nossa vida. Amém? Vamos orar. Se você quiser chegar ao altar, se você quiser dobrar os seus joelhos onde você está, você quiser aí fazer uma oração de reflexão com Jesus, falar, eu quero, ou orar por alguém que você não conhece e que precisa de Jesus, ou orar por alguém que você conhece, tem convivido, e fala assim, essa pessoa precisa do Evangelho. A palavra de Deus fala, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas súplicas, orações e petições. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela Tua palavra. O Senhor nos ajude, Pai, tenha misericórdia de nós. Tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor veio a este mundo para resgatar as nossas vidas, nos ajudar a sermos cristãos e nos salvar. E que através do Teu Espírito Santo, o Senhor vai transformando o nosso coração e a nossa vida, a semelhança de Cristo, a uma vida com Deus, a uma vida semelhante. Ajuda-nos, Senhor, também a fazer discípulos, Senhor, semelhantes a Cristo,
na nossa família, que a nossa família tenha discípulos nossos, no nosso trabalho, que no nosso trabalho tenha pessoas que são discípulos nossos, na comunidade onde a gente vive, tenham discípulos nossos, na igreja, tenha discípulos nossos. Senhor Jesus, nos ajude, Pai, que esse espírito de sacrifício não seja pesado a nós, mas seja uma alegria, dar tempo a quem precisa e trazer uma palavra de esperança a quem nos pede. Derrama do teu amor, da tua presença e da tua santidade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.